Alô, amigos, um abraço. Estamos aqui na apresentação de mais um TV Atalaia Entrevista. Olá, meus queridos amigos, minhas amigas, telespectadores da TV Atalaia. Estamos aqui em mais um encontro. Este nosso encontro agora um pouco mais cedinho, às 8 horas da manhã, aqui pela sua TV Atalaia, a verdadeira TV dos sergipanos. Nós estamos aqui de segunda a sexta, sempre trazendo as novidades, as entrevistas inéditas, algumas delas, entrevistas exclusivas, focando os principais assuntos do dia a dia da nossa população. Você que mora, por exemplo, aqui em Aracaju, você quer ficar por dentro do que acontece aqui em nossa cidade. Você que mora no interior do estado, também. Por isso que a TV Atalaia está indo para o interior. Já mostramos aqui as mais diversas cidades e na próxima semana estaremos mostrando uma outra cidade aqui do seu nascedouro até os dias atuais. Mas, meus amigos, minhas amigas, nós temos uma questão que preocupa muito a sociedade, que é a questão de violência sexual contra crianças e adolescentes. Onde é que acontece mais esta violência? Onde é que a gente verifica que parte da sociedade, até com receio, com medo, não faz denúncias? Será dentro do seio familiar que isto ocorre? Então nós vamos conversar aqui no programa de hoje com o professor de Ciências Políticas da Universidade de Brasília, UNB, Anderson Rafael. Ele é membro do grupo de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, Grupo Ativa Cidade. Professor, bom dia, tudo bem? Satisfação muito grande recebê-lo aqui no nosso programa. Como é que surgiu a ideia da criação do Grupo Ativa Cidade? Bom, o grupo ele é um coletivo de profissionais, ele se forma por diferentes experiências, por diferentes conhecimentos, áreas de conhecimentos, que se juntam em torno da temática da política pública. E a criança e adolescente, e o direito da criança e adolescente é mais uma das temáticas que a gente pensa junto, a gente atua junto em relação a isso. Então ele se dá dessa forma, ainda sem personalidade jurídica formada, ele é uma rede de profissionais, é uma rede de pesquisadores sobre tema, todos com formação, mestrado, doutorado em diferentes áreas, e sempre pensando em política pública, sempre pensando no Estado, sempre pensando na sociedade civil, e, claro, o direito da criança e adolescente como mais uma dessas áreas que a gente atua em relação a essas políticas. Há quanto tempo o grupo funciona? Já funciona há mais de 5 anos, como um espaço de conhecimento, como um espaço de troca de experiências, e mais recentemente atuando mesmo com alguns projetos, algumas atuações mais específicas em algumas políticas, em alguns projetos. Muito bem. E daí até vocês entrarem nessa área e formarem esse grupo de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, como é que foi? Nós estamos aqui na deferência especial do Lojão Fassolto e também em nome da Unicat. A nova Unicat vem aí para você com amplas e modernas instalações, atendimento totalmente informatizado e equipamentos de última geração. Então, como é que vocês entraram nessa questão de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes? Bom, o direito da criança e adolescente é uma das áreas de atuação e nessa área existem diferentes perspectivas de atuação, diferentes possibilidades de entrada. A violência sexual é uma dessas entradas possíveis, existem outras inúmeras, tanto desde o ponto de vista da atuação sistêmica, da atuação do chamado sistema de garantia de direitos, mas em termos da violência sexual a gente tem uma preocupação em olhar para esse objeto do ponto de vista dos indicadores e dos dados em relação a essa problemática, mas também tentando compreender como as diferentes organizações que lidam com o tema, que devem lidar com o tema, que devem atuar com o tema, fazem aquela política para que aquela política aconteça e, sobretudo, para que a política seja efetiva e que tire situações, essas crianças e adolescentes dessas situações. Muito bem. Existe confusão, muita gente se confunde, os conceitos de abuso, exploração, violência sexual. Faça a diferenciação. Sim, todos são parte dessa grande categoria chamada violência sexual.
o que determina cada uma dessas formas é as suas especificidades. No caso do abuso sexual, ele é uma situação de violência que pode se dar de diferentes formas. Normalmente, pelas pesquisas que têm sido realizadas, pelos indicadores, pelos dados levantados nos diferentes lugares de coleta de dados, tanto órgãos de segurança pública, saúde, educação, esse tipo de violência ocorre mais intradoméstico. É uma situação que ocorre entre pessoas muito próximas do seio familiar. A exploração sexual, ela se diferencia do abuso porque ela é onde se estabelece uma relação mercantil, uma relação de troca, uma relação de alguém dar alguma coisa em troca daquelas ações, daqueles atos sexuais com uma criança ou com um determinado adolescente. Então essa é basicamente a diferença, mas todos são tipos de violência sexual que crianças e adolescentes podem ser acometidas. Muito bem, meus amigos, acompanhem agora o Lojão Faz Solto apresentando as suas ofertas. Acompanhem. Estamos no Lojão Faz Solto. Vamos conhecer as ofertas da semana. Coxa sobre coxa Avivar, o pacote R$ 4,79 o quilo. Frango inteiro Copacol, pacote R$ 4,39 o quilo. Batata Maquém, 2,5 kg, R$ 15,49 a unidade. Nescau Prontinho 200 ml, R$ 1,15. É por isso que eu recomendo, na hora das suas compras, o melhor local, Lojão Faz Solto, Aracaju, Estância e Lagarto. Muito bem, voltamos aqui com o nosso programa TV Atalaia Entrevista. Anderson, por que existe ainda tanto preconceito com relação a denúncias e principalmente quando essa violência sexual, esse abuso, parte do seio da família? Uhum. É uma situação, muitas vezes, muito delicada de se tocar nesse assunto. Normalmente, a própria percepção, a própria visão de que aquilo está acontecendo, de fato, uma situação está vulnerabilizando uma criança, é difícil de ser constatada. Normalmente, isso é constatado por diferentes tipos de alteração de comportamento na criança e outros fatores que podem podem sinalizar que existe alguma coisa acontecendo. Isso é um primeiro ponto, ou seja, constatar que de fato aquela criança está sendo vítima de uma determinada violência. Um segundo ponto é a própria relação que muitas vezes pode se estabelecer de uma forma hierárquica, ou seja, é alguém que tem mais poder dentro de uma determinada casa, de uma determinada comunidade, e denunciar aquela pessoa significa também mexer em estruturas de poder muito delicadas que algumas pessoas podem não estar dispostos a isso, né? Existem hoje em dia já diferentes mecanismos de denúncias anônimas possíveis. O Disque 100, que é um programa nacional, permite esse tipo de denúncia, mas a gente sabe que ainda a garantia da vida, a garantia da integridade da pessoa, da saúde da pessoa denunciante é algo que ainda precisa ser bastante garantido, bastante efetivado para que essas pessoas tenham de fato uma condição de denúncia, uma condição de tranquilidade para fazer uma determinada denúncia. No caso do abuso, né? No caso da exploração, outros fatores começam a ser mais complexos ainda, porque no caso da exploração pode ocorrer, muitos estudos revelam isso, que por trás dessa criança, desse adolescente explorado, ou explorada, ela pode estar também envolvida numa rede criminosa, inclusive, com diferentes formas, diferentes ameaças à vida dessas pessoas. Então, de fato, é uma situação delicada e que, com certeza, garantir ao denunciante a condição e a integridade da saúde e da vida dele é um passo importante para a gente andar em termos dessas políticas de enfrentamento. E com relação ao turismo sexual, Sergipe, por exemplo, está incluído nessa prática? Não, a gente tem feito alguns estudos, algumas pesquisas recentes e, de fato, aquele turismo conhecido como grupos de pessoas que vêm para procurar programas sexuais, vêm para procurar ações sexuais, Sergipe a gente não tem visualizado do ponto de vista dos dados. Claro que, como eu disse, isso pode estar envolvido numa rede, muitas vezes, nos subterrâneos da sociedade, como eu gosto de dizer. Então, muitas vezes isso pode estar acontecendo, mas pelos indicadores e
pelos fatos revelados aí pelos números e pelos diferentes órgãos, não tem acontecido. Normalmente o que acontece por outro lado, se não tem esse tipo de turismo, tem o cotidiano da exploração sexual, ou seja, crianças e adolescentes que, por conta de situações muitas vezes, na maioria das vezes, por conta de situações de vulnerabilidade, de pobreza, de outras ações ou inexistências sociais, que eles passam a serem vítimas dessa situação da exploração sexual. Anderson, as pessoas, qual o caminho mais prático, mais seguro para aquelas pessoas que se veem vítimas ou familiares de vítimas do assédio, do abuso, da violência sexual? O que é que você sugere, o que é que você aconselha? Uhum. Quais os melhores caminhos? Sim. Um primeiro canal possível, como eu tinha colocado, é o Disque 100, Disque 100, e informar a situação, dar os detalhes da situação. Após isso, o governo federal encaminha para os órgãos estaduais e municipais essa informação para uma possível apuração dessa situação, né, se de fato ocorre. Outros caminhos possíveis, mais na localidade das pessoas, podem ser a própria delegacia de polícia, como um canal também de denúncia, um canal de reclamação uma situação. Ministérios públicos também atualmente estão mais abertos a esse tipo de denúncias, esse tipo de avisos do que ocorre. Claro que ele não é um órgão especificamente de apuração no nível, mas ele pode fazer os encaminhamentos. E outros canais também na própria sistema de garantia de direitos no nível local, ou seja, redes municipais de saúde, redes municipais de educação, também podem ser canais possíveis. E claro, lembrando também, por fim, os próprios conselhos tutelares, que são instâncias importantes que foram criadas na década de 90, junto com o Estatuto da Criança e Adolescente, também como uma possibilidade de denúncia para pessoas nessa situação, né? Ok, Anderson Rafael, satisfação muito grande recebê-lo aqui, conversar com você, tá bom? Um abraço, feliz estada entre nós aqui. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial e logo depois Gleidson Cruz, falando a respeito do estádio Lorival Batista e das nossas praças esportivas. Aguarde.